E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo um grupo de estudantes universitários protestando por seguro de saúde. Eles exigiram que o seguro deve ser dado aos faxineiros. Tal grupo fez uma greve de fome para mostrar a importância do que buscavam. E exigiam que seus faxineiros deveriam ser tratados de forma justa e eles não comerão até que isso aconteça. Uma professora foi vista explicando a circuncisão feminina para o grupo de alunos em uma aula. Ela lhes disse que a melhor palavra para descrever o que 2 milhões de garotas passam a cada ano é mutilação genital feminina. Ela acrescentou que algumas culturas usam lâminas, mas a mutilação genital feminina é principalmente realizada com pedaços de vidro, a tampa de uma lata ou uma pedra afiada. Enquanto explicava, ela mostrou aos alunos as imagens do que estava dizendo, mas os alunos se sentiram irritados com isso. Ela continuou explicando que uma vez que o clitóris ou genitália externa da garota é removido, a mesma seria costurada e depois estaria cansada por 40 dias enquanto a ferida cicatriza. Mas ela acrescentou que a ferida pode não cicatrizar de jeito nenhum. Kenzie perguntou à professora por que a mutilação genital é feita e ela respondeu dizendo que a aldeia não as consideraria mulheres se não passassem por tal procedimento. Após a aula, Johan convidou Justine para um grupo ativista chamado Equipe de Mudança Ativista. Ele disse a ela que foi Alejandro, o líder do grupo, que pediu para convidá-la, mas Justine recusou o convite. Ela disse que não se interessava por esse tipo de coisa. Ele também a convidou para a celebração da escola que estava fornecendo seguro de saúde aos faxineiros. Justine disse a ele que pensaria sobre isso. O rapaz fez uma piada dizendo a ela para não pensar, mas agir. Justine almoçou com seu pai, ela lhe contou sobre a mutilação genital feminina e perguntou por que não poderiam detê-la. Seu pai trabalha para as Nações Unidas e lhe disse que não podem simplesmente invadir um país só porque eles fazem algo que é ilegal ou imoral. Ele perguntou sobre seu colar e lembrou-a de sua mãe, que ganhou de sua avó Silva. Ele disse a ela para mantê-lo seguro porque era especial para sua mãe. Kenzie também estava no almoço com eles. Na reunião da equipe de mudança ativista, Alejandro perguntou aos membros se eles sempre fantasiaram em salvar uma aldeia moribunda e protegê-los da civilização invasora. Alejandro disse a eles que sua fantasia se tornaria realidade em breve. Ele disse que uma empresa quer o gás natural sob a terra em uma selva na Amazônia peruana e eles destruiriam a selva e também as pessoas que vivem nela. Justine perguntou curiosa sobre seus planos de como salvar as pessoas. Perguntou se eles apenas marchariam para a selva e se deixariam morrer de fome. Alejandro notou que ela era um membro novo. Ele acrescentou que apenas um membro novo poderia falar com tal insolência e disse a ela para sair da sala. Ela se desculpou com ele, mas ele insistiu em que ela saísse. Johan correu atrás dela para dizer a Justine que Alejandro leva seu trabalho social a sério e disse que ia falar com ele. Mas Justine disse a ele para não se preocupar. Mais tarde, Justine não conseguia dormir tranquila. Então ela pegou seu colar e ficou olhando para ele a noite toda enquanto pensava sobre o que Alejandro havia dito. Justine se encontrou com Alejandro na manhã seguinte para se desculpar por seu comportamento. Alejandro disse a ela que a desculpa dela foi óbvia, que ela disse intencionalmente. Ele lhe disse que só precisa de pessoas que levam a sério fazer um impacto e não fazer piadas. Ela pediu mais uma chance para mostrar a ele que era séria. Ele então perguntou a ela o que é tão importante para ela e o que a mantém acordada à noite. Justine disse a ele que os direitos das mulheres na África a mantêm acordada. Alejandro então perguntou como ela iria à África dizer a uma aldeia que a mutilação genital feminina estava errada. Alejandro fez uma piada dela dizendo para ela organizar um grupo, seguir para a África e conseguir a atenção da mídia que ela gravaria algo certo ou errado. Justine disse a ele para ensiná-la como faria isso. Alejandro disse a ela que suas intenções eram puras, mas ela não estava pronta. Justine disse a ele para deixá-la provar que estava pronta. A cena seguinte vemos a equipe planejando como salvaria os aldeões. Cara, a namorada de Alejandro, disse ao grupo que eles partiriam no sábado e chegariam lá antes da empresa. Justine chegou à reunião atrasada, mas se defendeu dizendo que foi ao endereço errado. Ela perguntou sobre a pessoa que patrocina o desenvolvimento. Alejandro disse a eles que era uma corporação privada no Peru. Ele também disse a eles que tinham ex-militares de alta patente para protegê-los e matar os nativos. Um membro do grupo perguntou como eles enfrentariam uma força militar privada com seus telefones. Alejandro disse que o plano é assustá-los e chamar a atenção do governo peruano. Outro membro perguntou como eles deveriam transmitir da selva. Alejandro também lhes disse que tinha um satélite e que a equipe teria acesso a ele. Ele também disse que tinha 15 locais prontos para transmissão e muitos seguidores para verem quando eles carregassem o conteúdo. Cara alertou Justine para ter cuidado e perguntou se ela estava pronta para a missão. Justine contou a Kenzie sobre o plano, embora ela achasse loucura e dissesse que o exército os mataria e enterraria seus corpos. Justine disse a ela que então assistiria à execução ao vivo porque estariam transmitindo tudo.
Kensei disse a ela que não havia como a situação não se tornar violenta se os trabalhadores descobrissem que estavam atrapalhando seu desenvolvimento. Kensei então perguntou o que o pai dela acharia disso. Mais tarde, Justine diz a seu pai que a missão era uma excursão escolar e que ela estaria segura. Ele disse a ela que o Peru é um país muito perigoso. Justine saiu de seu dormitório e também levou seu colar com ela. Kensei disse que sabia que estava 100% errada e pediu a ela que ficasse segura. Elas se abraçaram e Justine se despediu. Horas depois, o grupo viajou para o Peru de avião e, ao chegarem, Alejandro os apresentou ao patrocinador Carlos. Ele disse a elas que Carlos fez o sonho se tornar realidade. Justine achou estranho que Carlos era quem estava pagando por tudo. Eles viajaram pelo Peru de motocicleta e, quando chegaram ao destino, Alejandro disse para filmarem não importa o que aconteça. Ele disse que seus telefones eram suas armas. Um membro sugeriu que eles também deveriam pegar armas, já que o exército teria as suas, mas Alejandro enfatizou que seus telefones eram suas armas. Ele disse a eles para se acalmarem e também disse que se atirassem em um deles teriam que matar todos. Os membros ficaram assustados quando ele disse isso. Ele lhes disse que ninguém os forçou a se juntar e que se alguém quisesse desistir a pessoa poderia, mas ninguém concordou em sair. Mais tarde eles foram de barco para a selva e pararam no meio do caminho para Justine e Lars urinarem. Eles receberam mercadorias e armas para usar contra cobras. A jovem chegou primeiro, logo Lars chega de volta dizendo que uma tarântula quase mordeu sua parte íntima. Após isso, eles continuaram a jornada. Quando se aproximaram da selva, todos estavam com medo. Eles desceram do barco e foram para a selva. Todos trocaram para um traje de construção e capacete. Eles caminharam silenciosamente na selva até chegar onde os trabalhadores estavam. Usaram máscaras e amarraram-se nas árvores e máquinas. Justine teve uma falha na trava e não funcionou. Ela chamou o cara para ajudar, mas ela ignorou. Houve uma explosão e começaram a gritar dizendo que este é o lar de Yajai e que deixassem a natureza em paz. Eles estavam filmando o incidente enquanto gritam. Não demora para que o exército os cercassem e começasse a tentar tirá-los das correntes. Quando um dos milicianos chegou até Justine, ele a soltou da árvore e fez com que ela se ajoelhasse. A máscara dela foi removida, embora ela gritasse por ajuda a Alejandro. O mesmo disse ao restante para não pararem de filmar. Uma arma foi apontada para sua cabeça e Alejandro continuou falando enquanto filmava, dizendo ao mundo que o exército estava tentando matar uma garota cujo pai trabalha para as Nações Unidas. Não demorou para que o líder recebesse uma ligação e em seguida ordenasse que todos abaixassem suas armas. Os milicianos os prenderam, mas Carlos subornou os milicianos. Eles partiram de avião e comemoraram sua vitória. Enquanto saíam, Justine deduziu mais tarde que Alejandro a usou como isca por causa da ocupação de seu pai. Quando Justine o confrontou por fazer isso, ele disse que ela o implorou para se juntar e que ele teve que criar um papel para ela. Ele disse a ela para comemorar por ser a heroína de sua vitória. De repente, o motor do avião deles explodiu. A explosão causa desespero e, consequentemente, a queda da aeronave. Após o acidente que deixou muitos feridos, os sobreviventes percebem que alguns dos membros morreram, incluindo Carlos. Alejandro disse para eles permanecerem calmos, pois o pânico não resolveria o problema. Ele disse para procurarem seu GPS. Notaram que o lugar parecia o mesmo e que poderiam se perder. Cara ouviu uma voz e pensou que poderiam conseguir a ajuda da pessoa, mas ela foi morta antes que o restante pudesse chegar até ela. O povo inimigo tranquilizaram todos do grupo e os levaram para seu acampamento. Os nativos estavam pintados de vermelho por todo o corpo. Torturaram-nos puxando seus cabelos e fazendo tatuagens. O líder da tribo se aproximou do grupo e ordenou prender quase todos, mas infelizmente Johan, bastante fraco, foi colocado em um altar, e pela líder da tribo foi esfaqueado no olho. A anciã macabra comeu o olho do homem, deixando o grupo chocados com a cena. Em seguida, ela alimentou seus nativos com os restos do corpo de Johan. Eles cozinharam seu corpo e o comeram. Alejandro disse ao grupo que ele achava que os membros eram seus inimigos e que não havia nada que pudessem fazer. Um dos membros adoeceu e não teve escolha a não ser usar o banheiro em um canto. Os nativos riram dela enquanto ela fazia isso. Mais tarde, Alejandro diz ao grupo que a melhor opção era ficar com os nativos. Ele acrescentou que as coisas teriam sido melhores se não tivessem explodido os tratores. Ele também disse que o protesto deles não parou nada, apenas atrasou o processo de 1 ou 2 dias e mais tratores estavam a caminho. Ele disse que o que fizeram foi chamado de PR Stunt. Ele explicou ainda que Carlos foi contratado por uma empresa concorrente para impedi-los de chegar à aldeia primeiro, e era isso que estavam fazendo. Carlos é pago e a organização deles não teria reconhecimento mundial. Ele acrescentou que mais pessoas se juntariam a eles depois e que assim poderiam fazer mudanças reais. Ele disse que a outra empresa já estava a caminho e que os nativos não tinham chances. Alejandro disse a Justine para acordar e que era assim que o mundo real funciona.
Ele também disse que o avião deles poderia ter sido sabotado para matar Carlos. Alejandro também disse que a empresa concorrente estaria lá nos próximos 3 dias e que tudo o que eles tinham que fazer era ficar calmos e não irritar os nativos. Samantha tentou escapar, mas foi tranquilizada antes que pudesse. Pela manhã, os nativos levaram Justine, Samantha e sua namorada Amy para testar a pureza delas. O líder nativo fez isso inserindo seu longo dedo em suas partes íntimas. Justine foi considerada virgem. Isso fez com que a levassem para a mutilação genital feminina, enquanto os casais foram devolvidos. A equipe tentou escapar distraindo os vigias. Samantha escapuliu e se escondeu dentro da canoa. Justine foi devolvida à prisão, mas disse que não conseguia se lembrar do que fizeram com ela. Os nativos depois lhes deram uma carne desconhecida para comer. Elas não tiveram escolha a não ser comer, porque precisavam de energia para escapar. Amy, sendo vegana, relutantemente comeu a carne. Depois de comer, ela encontrou um pedaço de pele com a tatuagem de Samantha em sua tigela, descobrindo que estavam sendo alimentadas com o corpo de Samantha. Ela quebrou a tigela e usou um pedaço para se suicidar. Lars viu isso como uma oportunidade de deixar os nativos chapados com maconha, colocando-a no corpo de Amy. Os canibais comeram a carne infectada e horas depois o plano de Lars funcionou. Justine e Daniel, tendo a chance, escaparam, mas Alejandro tranquilizou Lars antes que ele pudesse escapar. Ele disse que não poderia deixá-los partir e que estaria esperando a empresa chegar, porém não sozinho. Quando Lars recuperou a consciência, viu os nativos tentando o comer vivo. Mas ele rapidamente se levanta e tenta escapar, mas infelizmente ele é capturado e ali mesmo devorado. Daniel e Justine deixaram o acampamento e notaram que estavam perto do local de construção. Já é noite, e eles acabam por chegar ao local da queda do avião, onde acham um telefone, mas a bateria estava morta. Eles ouviram um telefone tocando e, descobrindo que era o telefone da falecida Cara, Justine estendeu a mão para pegá-lo, mas ambos foram capturados novamente e devolvidos à aldeia. Daniel foi amarrado a uma árvore e seus membros e braços foram quebrados. Ele foi deixado para ser comido por formigas. Justine também foi pintada e vestida com o traje nativo deles. Quando o líder nativo estava prestes a circuncidar Justine, ela foi distraída pela notícia da chegada dos trabalhadores da construção. A notícia os deixou inquietos e logo partem para a caçada. Justine, com a ajuda de uma criança com quem ela havia feito amizade ao tocar flauta com seu colar, escapuliu. Justine foi ao local onde Daniel estava amarrado para resgatá-lo, mas Daniel lhe disse para pegar seu telefone e matá-lo. A criança acabou matando Daniel quando Justine não conseguiu. Alejandro implorou a Justine para deixá-lo sair, mas Justine recusou e fugiu. Afastados um pouco da aldeia, a criança queria devolver o colar de Justine, mas ela deu o colar à criança como uma forma de agradecimento por tê-la salvo e em seguida parte sozinha. Justine encontrou a milícia em uma luta com os nativos. Ela disse a eles que era americana e que havia filmado suas lutas. O chefe da milícia a fez quebrar o telefone após a luta, que levou à morte da maioria dos nativos. Justine foi resgatada e após isso ela inicia seu retorno para Nova York em segurança. E enquanto Alejandro grita por ajuda, o helicóptero deixava a aldeia. Já em casa, Justine mentiu para seu pai e alguns outros investigadores, dizendo que todos os estudantes morreram no acidente de avião. Ela disse a eles que os nativos a salvaram, senão ela também estaria morta. Ela acrescentou que os nativos ouviram o acidente do avião e a encontraram. Ela disse que eles a guiaram para fora da selva e que nunca experimentou hostilidade durante sua estadia com os nativos. Dias depois, Justine teve um sonho terrível em que Alejandro também saiu da selva. Lúcia, a irmã do mesmo, ligou para Justine dizendo que encontrou uma foto de satélite que parecia com o irmão dela. Então elas precisavam conversar.